Olá, que bom tê-los mais uma vez conosco no nosso canal Postura na Palavra. E hoje eu quero trazer uma palavra de Deus para o seu coração. Inclusive, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva ainda hoje. Por quê? Porque através da sua inscrição, outras pessoas serão alcançadas. Na medida que você se inscreve no nosso canal, outras pessoas são abençoadas, tá certo? Eu quero trazer uma palavra de Deus para o seu coração. E esta palavra está no Evangelho de Marcos, capítulo de número 4. A pergunta é: qual tem sido a sua postura ou qual tem sido o seu comportamento diante das tempestades? Qual tem sido o seu comportamento diante das dificuldades, dos problemas, das situações desta vida? Vamos à palavra de Deus. Marcos, capítulo de número 4. Eu estou com a minha Bíblia aberta aqui, tá certo? Marcos, capítulo 4, versículo 35, que diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse assim aos discípulos: passemos para a outra margem. O que quer dizer isso? Você sabe que a nossa vida é uma vida cheia de margens, no sentido de desafios. Vou melhorar para você entender. A nossa vida, ela é cheia de fases. Vou te dar um exemplo. Nós nascemos, crescemos, nos tornamos adultos. O que quer dizer isso? São fases da vida. E isso podemos levar para várias áreas. É como aquela pessoa que começou a empreender. Ela vai lá para abrir uma loja, um estabelecimento, ela precisa passar por algumas fases. Documentação, empregados, olha aí, né? Material, produtos, olha só, até chegar a se tornar um vendedor. Então, tudo na nossa vida tem fases. E Jesus disse: passemos para a outra margem. Precisamos passar por estas fases. E o que aconteceu? Vou continuar lendo aqui. Marcos capítulo 4, versículo 35, eu acabei de ler, versículo 36 agora, que diz assim: E eles são os discípulos, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. Deu para entender? Jesus diz: vamos passar para o outro lado. O que é que os discípulos fizeram? Despedindo ali da multidão, colocaram Jesus no seu barco e foram para o outro lado. Para a nossa mensagem: qual tem sido o nosso comportamento diante de algumas situações? Situações estas que são fases na nossa vida. Então passamos por algumas fases. Qual tem sido o nosso comportamento? Então agora eles entram no barco e levam Jesus. Olha o que acontece em seguida quando eles estão atravessando para o outro lado. Versículo 37. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. O que eles estão enfrentando? Uma tempestade. Qual tem sido o nosso comportamento em algumas fases da nossa vida? Existem fases da nossa vida que nós também enfrentamos algumas tempestades. Existem fases da nossa vida que nós passamos por algumas situações e que não queremos passar. Quem quer passar por tempestades? Eu costumo dizer o seguinte: o que nós queremos é o quê? Pastos verdejantes, não é assim? Mas ninguém quer passar pelo vale da sombra da morte. Mas assim como existem os pastos verdejantes, existe o vale da sombra da morte. Então, em momentos você vai passar pelos pastos verdejantes, mas há momentos que você também vai enfrentar o vale da sombra da morte. Mas o que é que eu tenho que fazer? Qual deve ser o meu comportamento? O meu comportamento tem que ser um comportamento equilibrado. Para quê? Para que eu não venha me prejudicar, para que eu não venha padecer. Eles entram no barco e levam Jesus. Nunca deixe Jesus para trás.
Nunca deixe a palavra de Deus para trás. Nunca deixe a sua vida sem uma palavra de Deus, porque diante de algumas adversidades, diante de algumas situações, você precisa ter o Senhor para poder te ajudar. Então eles entram no barco, levam Jesus e enfrentam a tempestade. Não é porque somos de Deus, temos Jesus, que não enfrentamos lutas e adversidades. Vamos enfrentar, mas vamos chegar lá e vamos vencer, tá certo? Eles entram no barco, levam Jesus, tempestade, as ondas agora começam a entrar, ali as águas entram no barco e ali começa uma batalha. Vamos ver o que aconteceu? Versículo 38. E ele, Jesus, estava na popa dormindo. Olha um ponto importante aqui. Não é que precisamos ser acomodados, não é que precisamos largar de mão, não. A Bíblia diz que em meio à tempestade, Jesus estava dormindo sobre uma almofada. O que podemos aprender isso? Que quando você tem Jesus, quando você tem a palavra de Deus consigo no seu barco, você descansa nele. Eu sei que estou na luta, numa batalha, sei que estou enfrentando uma tempestade, sei que as coisas não estão como eu gostaria que estivessem, mas de uma coisa eu estou certo: Jesus está comigo. O Senhor faz parte da minha vida. Ele não me abandonou, ele não me desamparou. O mesmo com você. Qual é a tempestade que você tem passado? Inclusive, se você quiser escrever aqui, deixar registrado, com a sua luta, a sua batalha, para nós orarmos por você, pode ficar à vontade. Talvez você diga: olha, a tempestade que eu tenho enfrentado é no casamento. Então deixa aqui para nós orarmos pelo seu casamento. Nós queremos te ajudar em oração, tá certo? Então, eles estão enfrentando uma tempestade e Jesus descansando. Que Deus te dê uma palavra ainda hoje para você descansar e confiar que Deus é contigo, tá certo? Vamos ver o que aconteceu em seguinte, versículo 39. E ele despertando, versículo 39. E ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar. O que ele disse? Aquieta-te. E houve grande bonança. O versículo acima, eu acabei pulando aqui, me perdoa, que é o versículo 38, Jesus estava dormindo sob uma almofada. Os discípulos vêm desesperados e acordam ele dizendo: o Senhor não se importa que pereçamos? Parecia que Jesus havia não tido tanta preocupação com eles, mas não é isso. O Senhor estava descansando porque ele sabia como se controlar e sabia o que fazer naquela situação. Os discípulos despertam ele ali, aí ele acorda e ele faz o que acabamos de ler. Ele repreende aquela tempestade. Ele dá uma ordem ao vento. E a Bíblia Sagrada diz que tudo agora volta ao normal, bonança. Aí Jesus vem dar uma palavra para eles, que é uma palavra para mim e para você, que é o versículo 40. E disse-lhes: por que só estão tímidos? Ainda não tendes fé? Jesus até chama a atenção dos discípulos. Ele chama a nossa atenção também. Somos de Deus e estamos deixando de exercer a nossa fé. Do que estamos tratando? Qual tem sido a minha, a sua conduta? Qual tem sido a nossa postura? Qual tem sido a nossa posição diante das tempestades? Diante de uma situação? Qual tem sido o seu comportamento? Não perca a sua fé. Você está levando a palavra com você, você está levando Jesus no seu barco. A tempestade vem, a luta vem. Meu amigo, descansa no Senhor, aprenda com Jesus. Ele estava descansando sobre aquela almofada. Deus te dá uma palavra e você descansa naquela palavra. Ele te ensina uma palavra para você descansar nela. E não perca a sua fé. Jesus disse: vocês são tão tímidos, cadê a fé de vocês? Eu estou falando com pessoas que talvez já estão na caminhada com Cristo já há muitos anos. Cadê a sua fé, mulher de Deus? Cadê a sua fé, homem de Deus? Não perca a sua fé diante desta situação. E após Jesus repreender os discípulos, olha só, e sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros, os discípulos comentaram um com o outro: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Olha um ponto importante. Eles levaram Jesus, tinham Jesus, e agora estão dizendo: quem é este? Olha só,
Tem pessoas que dizem ser de Deus, mas nem conhecem o Deus que está com ele, com ela. Tem pessoas que dizem, não, eu sou de Jesus, mas não está nem conhecendo quem é Jesus na sua vida. E os discípulos, então, acabam dizendo, quem é este que dá uma ordem e as coisas lhe obedecem? E ele finaliza aqui a nossa leitura. E sentiram um grande temor, diziam uns aos outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Que é o que nós acabamos de ler. Então, o que eu quero que você faça? Que você tenha uma postura na tempestade. Que você tenha ali uma direção de Deus diante desta situação. Que você possa se posicionar. Tenha um posicionamento de homem e de mulher de fé, porque é desta forma que você vai vencer. Tá certo? Fique com esta palavra. Qual tem sido a sua postura? Qual tem sido a sua posição? Qual tem sido a sua atitude diante das tempestades da vida, tá bom? Então guarde esta palavra, fique firme, você tem Jesus no seu barco, você tem Jesus na sua vida, essa tempestade vai passar e você vai chegar do outro lado. Disse Jesus, passemos para outra margem, vamos passar por esta fase. E eles chegaram no outro lado sãos e salvos. Essa luta não vai te vencer, tá bom? Eu quero pedir que você deixe aqui os seus comentários. Se você precisar de oração, deixe o seu pedido. Estaremos orando por você. E se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva ainda hoje, porque você está no nosso canal Postura na Palavra. Que Deus te abençoe e até a próxima mensagem. Tchau, tchau. Fica com Deus.